Amém, amém. Obrigado. Amados, eu quero falar sobre a restituição dos anos. Às vezes nós passamos por momentos de perda, e esses momentos de perda são muito dolorosas na nossa vida. Essas perdas, às vezes você vem sendo golpeado, é um golpe atrás do outro, e você sente que você está afundando, está se afogando. E quando nós passamos por momentos de perda, por crise, quando um sonho, ele é mais difícil do que o que você imaginava, é mais demorado do que o que você pensava, é fácil nesse momento a gente ficar desanimado, é fácil nesse momento a gente se afogar no meio das angústias. Mas eu quero que você tenha uma atitude diferente hoje, no nome de Jesus. Eu quero que você que está em casa tenha uma atitude diferente. Que atitude? A atitude que diz que só termina quando Deus diz que termina. Só termina quando Deus diz que termina. Às vezes nós estamos sendo golpeados constantemente. São perdas de amigos, de família, de pessoas, de recursos, de tempo. E hoje eu quero falar exatamente com a perda do tempo. Quando eu digo que não termina enquanto Deus diz que não terminou, só vai acabar o momento que Deus diz: acabou, agora acabou. Enquanto isso, querido, Deus, Ele está trabalhando para restituir. E Deus está falando para você: eu te farei melhor. Posso ouvir um amém mais forte? Ele vai promover você, vai te fazer melhor, mais enriquecido, melhor do que antes, no nome de Jesus. Quando você tem a mentalidade de restituição, é muito fácil desanimar, muito fácil. É muito fácil aceitar a situação e acomodar. É muito fácil a gente se acomodar e dizer: não tem jeito. Um diagnóstico, quando uma pessoa recebe, ela diz: agora acabou para mim, né? Não espero mais nada de bom. É uma pessoa que não tem a mentalidade da restituição. Agora, você tem um Deus que trabalha 24 horas por dia para restituir você. Agora, para restituir, precisa haver fé no nosso coração. E o que a fé? Do que se trata a fé? A fé se trata de que quando eu vejo uma saída quando não existem saídas. Eu agradeço a Deus quando eu não tenho motivos para agradecer. Isso se trata a fé. A fé se trata de que eu tenho tudo para não agradecer, e mesmo naquele momento eu digo: Senhor, eu te dou graças. Te dou graças. E é com essa atitude que eu preciso levantar todos os dias. É você dizer: o milagre está a caminho, mesmo quando você não está vendo. Você olha e nós não vemos saídas às vezes. Tem situações que são complexas, que são difíceis, e que você diz: não, eu não vejo uma saída. Mas a fé se trata disso. Quando você não vê saída, você diz: Deus, obrigado, porque o milagre está vindo ao meu encontro. Diga comigo: graças eu te dou, porque o teu milagre está vindo ao meu encontro. Novamente, eu te agradeço, porque o Senhor está comigo. Eu não vou reclamar, em nome de Jesus. Mesmo que eu tenha tudo para reclamar, eu te agradeço, porque o Senhor é o meu Deus, e o Senhor é o Deus da restituição. Nós vivemos dias que esse vírus que nós lutamos, hoje eu estava vendo, existem 30 pessoas que estão esperando um leito de UTI, que não tem, na Serra Gaúcha. Esse vírus que veio para matar as pessoas, para destruir você, destruir sua vida econômica, Deus vai transformar para fazer você melhor. Eu quero que você receba essa palavra na tua vida. Deus vai usar aquilo que veio para destruir, para melhorá-lo.
Quantos recebem isso? Deus irá usar o que se levantou para destruir, para melhorá-lo. Você vai ter uma família mais unida. Você vai ser uma pessoa que vai amar mais a Deus. Sua vida econômica vai sair da escassez e entrar na abundância. Como isso? Quando eu ativo a minha fé. Quando eu olho, não vejo saída, mas digo: o milagre está vindo ao meu encontro. Quando tenho tudo para reclamar, eu digo: eu te agradeço, Senhor. Quando não existe um caminho, não existe uma solução, e eu digo: Deus, eu sei que o Senhor tem a última palavra e só acaba quando o Senhor diz que acaba. Quando eu tenho esse tipo de atitude na minha vida, e não tem uma coisa pior, eu acho, do que você chegar um tempo na tua vida e você ter o seguinte pensamento, pensar assim: olha, eu não estou onde eu deveria estar. Eu deveria estar bem melhor. Eu não sei quantos de vocês têm esse sentimento. Às vezes olhar para si e dizer: eu já tenho tanto tempo, eu já tenho essa idade, eu já vivi tanto, eu já fiz tanto, eu cometi tantos erros na vida, eu podia estar muito melhor do que o que eu estou hoje. O sentimento que às vezes a pessoa tem é um sentimento de que ela foi roubada, de que ela foi injustiçada, que ela foi prejudicada. Tem um jovem de aproximadamente 20 anos que chegou na igreja e ele estava contando o testemunho dele para o pastor dele, e ele disse assim: olha, quando eu era a minha infância, eu não tenho recordação nenhuma dela. Eu não tenho recordação da minha infância. Eu saí de uma família, fui para outra, e eu fui, sabe aquele que ninguém quer cuidar? Ninguém quer, passa de uma família, vai para outra, eu não tenho tempo, não tenho recurso, e vai passando na família e ninguém quer cuidar dele. E ele disse assim: olha, eu não tenho. E quando eu olho para trás, a impressão que dá é que eu fui assaltado, que minha infância foi roubada. Escute algo que eu vou dizer para você, querido. Eu quero te dar uma chave aqui agora. Joel capítulo 2, verso 25. A Bíblia diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, que comeu o gafanhoto. Diga: restituição do tempo. Como Deus faz isso? Aquele jovem chegou na igreja com 20 anos, e o sentimento que existia dentro do coração dele era: minha infância foi roubada. A chave aqui é: tem como você voltar à tua infância? Não, não tem. Mas tem como Deus te dar um futuro tão extraordinário, tão maravilhoso, tão poderoso, que você vai se esquecer do que foi roubado da tua vida. Como Deus restitui os anos que foram perdidos. Como que Deus opera isso na vida das pessoas? Como Deus operou na vida daquele rapaz? Como Deus pode restituir uma infância que foi perdida? Fazer com que o seu futuro e a sua vida daqui para frente seja tão boa, tão poderosa, tão maravilhosa, que você não vai ter tempo e nem memória no seu coração de lembrar o tempo que você sofreu. Isso aconteceu com José. A Bíblia fala que José foi vendido pelos seus irmãos, traído pelos da sua própria casa, foi vendido como um escravo, foi leiloado, chegando no Egito, e vendido por um grande homem, de um homem muito importante, para que ele fosse escravo dentro da casa dele. E José viveu como escravo naquela casa, sendo fiel àquele homem. Um dia ele é acusado pela esposa daquele homem de assédio sexual, é preso injustamente.
fica na cadeia durante muito tempo, muitos anos. E quando ele pensa que está tudo acabado, quando ele pensa que a vida dele afundou, os sonhos dele acabaram, Deus restitui. Só que Deus não restitui na posição que você estava. Deus restitui muito mais. Por quê? Quando a Bíblia fala que Deus vai restituir os anos, José, ele saiu do poço e foi para o palácio. A Bíblia diz que ele se tornou o homem mais importante da nação mais poderosa do mundo daquela época. A Bíblia diz que quando José se casa, ele tem 2 filhos, e o nome deles era Benjamim e Efraim. E a Bíblia diz assim, que ele se esqueceu do tempo do sofrimento. A vida que Deus tinha dado para ele agora era tão extraordinária, que ele se esqueceu do tempo do poço, do tempo de escravo na casa de Potifar, do tempo de prisioneiro na cadeia. Às vezes nós estamos vivendo um tempo que você diz assim, eu perdi muito tempo, eu errei muito na minha vida. Olha, tem uma história de um homem, que ele passou os primeiros 40 anos da vida dele no crack, na cocaína, perdão, com a vida toda destruída, os primeiros 40 anos da vida dele. Quando essa pessoa se converteu, ele olhava assim para ele e falou: Deus, eu perdi, joguei fora 40 anos da minha vida, destruí minha família, destruí minha vida econômica, destruí minha vida emocional. O sentimento que essa pessoa tinha era: fui roubado. O pior é quando eu sou o culpado. Não tem ninguém culpado. Eu errei, eu falhei, eu cometi erros. E aquele homem carregava essa angústia de olhar e ver seus amigos melhor, mais prósperos, e ele olhava para ele e dizia: meu Deus. Mas escute algo que eu quero dizer para você, queridos, você serve um Deus que restitui, mesmo quando você erra, mesmo quando você comete erros, quando você se arrepende e você busca a Deus. O que você não conseguiu e que você perdeu, o que você conseguiu perder em 40 anos, Deus vai te dar em 2 anos. Aquele homem hoje tem 60 anos de idade. Amados, um cristão fiel, serve a Deus na igreja, um homem de êxito. Deus o prosperou, fez dele um grande sucesso. O tempo que ele perdeu nas drogas, os 40 anos, ele não se lembra mais dos 20, os 20 anos que Deus deu para ele agora, são tão bons, tão extraordinários, que ele se esqueceu dos 40 que ele perdeu. Aqueles 40 anos que ele perdeu, ficaram para trás. Às vezes nós olhamos olhamos nos relacionamentos, quantas pessoas foram infelizes num primeiro relacionamento, e carregam dentro de si uma culpa tão grande, eu perdi tanto tempo nesse primeiro relacionamento, não gastei tempo com meus filhos, e a pessoa vai carregando esse sentimento de culpa. Escute, Deus te dará alguém tão maravilhoso, tão extraordinário, que você vai se esquecer da dor daquela perda. O que nós precisamos fazer é manter a atitude de fé, é manter a atitude de ser fiel e leal a Deus, porque só Deus, escute isso, só Deus restitui o tempo. Só Deus. Não tem como você voltar atrás e recuperar um tempo perdido com o filho, mas Deus pode. Eu lembro de um testemunho de um pastor, que ele tem 2 filhos. O primeiro deles, ele viveu intensamente
com esse filho. E o segundo, uma filha, uma menina, ele teve mais dificuldade, porque na infância dela, ele passou por alguns problemas. O pai dele morreu e ele teve que assumir o ministério da igreja, e ele gastou muito tempo entendendo, estudando, trabalhando, e ele passou o tempo da filha, e ele olhava assim e falou: meu Deus, eu não tenho lembrança mais do meu relacionamento com a minha filha, eu tenho lembrança do meu filho. E ele olhou e falou: meu, eu perdi tanto tempo com a minha filha. Ele orou e disse: Deus, me perdoa por eu não ter aproveitado o tempo que era para eu ter aproveitado com a minha filha. Me perdoe e restitui. Quando ele fez essa oração, ela tinha 13 anos. Queridos, aquela menina, ela perdeu a vontade de ir para shopping. Às vezes o pai falava assim: filha, você não quer ir para o shopping? Você não quer ir passear? E a filha falava assim: não, pai, eu quero ficar com você. Sabe o que é isso? Deus restituindo o tempo. O que era para uma adolescente ter vontade de muitas coisas, ela não teve. A vontade dela era: aonde você for, eu quero ir. E ela grudou no pai dela de um jeito, e ele não entendia. Ele falou: por que ela está tão grudada em mim assim hoje? Aí Deus falou: você não pediu para te restituir o tempo? Eu estou restituindo o tempo. Aquilo que você perdeu, o tempo que você perdeu com outras coisas, o tempo que você perdeu do teu filho, agora eu vou restituir. Vai ficar grudado em você. Amados, não existe como Deus não restituir na vida daquele que crê, daquele que declara todas as manhãs. Ele levanta pela manhã e ele ora: Deus, restitui. Às vezes você se sente que minha empresa quebrou, eu errei tanto, eu cometi algumas falhas na minha vida, como aquele homem. Ele errou sim, mas a misericórdia de Deus sempre será maior do que os seus erros. Vou falar de novo para você: a misericórdia de Deus sempre será maior do que os seus erros. O diabo vai trabalhar constantemente em tua mente, dizendo: você não trabalhou o que você devia trabalhar, você não foi tão disciplinado como você deveria ser, você não orou quanto você deveria orar, você não estudou o tempo que era para você estudar, e agora você vem pedir restituição. É isso que o diabo vai trabalhar na nossa mente. Você precisa ser decidido e crer na bondade e na misericórdia de Deus sobre a tua vida, querido. Quando você crê que a bondade de Deus e a misericórdia é maior do que os seus erros, então você está habilitado para receber a restituição, mesmo quando você falhou, mesmo quando você errou. E eu fico olhando, e eu vejo a misericórdia de Deus agindo em algumas pessoas, e às vezes outras pessoas não recebem essa misericórdia. Por quê? Não é porque Deus fez com ele e não quer fazer com o outro, é que um está pronto para receber, o outro deixou ser vencido pela justiça própria, pelos demônios que atuam nos pensamentos. Você vai ter que ter muita decisão dentro do teu coração, porque o inimigo vai colocar sim em tua mente: você não merece, você devia ter estudado mais, você devia ter se disciplinado, você devia ter feito isso, e ele vai colocar os seus erros diante de ti, e aí você vai dizer: eu sei que eu devia ter feito muitas coisas, eu errei, mas eu sirvo um Deus misericordioso, um Deus poderoso, um Deus soberano. Ele faz em um dia o que em toda a minha vida de trabalho eu não conseguiria fazer. Eu estou debaixo dessa unção, debaixo da unção da restituição dos anos, e Ele vai restituir a minha vida. Se eu errei, Deus me perdoa, mas me restitui, e eu quero receber a tua misericórdia nesse dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muitos
Escute isso, amado. Abandonaram os seus sonhos, desistiram, porque carregam um fardo dentro do coração tão grande, de culpa, de erro. E é por isso que Jesus te trouxe para este lugar. É por isso que Jesus te trouxe para cá. Sabe para quê? Para dizer: eu vou restituir os anos, eu vou restituir o tempo que você perdeu, que você não se dedicou com os seus filhos. Eu vou restituir o tempo que era para você ter estudado e você não estudou. Muitos vão terminar sua escola agora. Muitos vão fazer sua faculdade agora. Muitos vão abrir suas empresas, negócios, oportunidades vão surgir. Quando você vive com essa fé, quando você olha e diz: se eu fui injustiçado, o meu Deus é o Deus da justiça, e Ele me restitui quando eu fui prejudicado pelos outros. Quantas pessoas estão se sentindo que elas perderam tanto tempo numa empresa, num lugar, e dizendo: meu Deus, eu dediquei tanto tempo neste lugar, e eu sinto que eu fui prejudicado. Querido, em um ano, Deus é capaz de restituir em um ano, em um mês. E quando Deus te dá o novo dele, é tão bom e tão maravilhoso, que você não vai se lembrar do preço que você pagou lá atrás, do tempo do sofrimento, do tempo da dor. Foi isso que Deus fez com José. Então comece a olhar para o futuro, e comece a recuperar os sonhos, comece a recuperar o desejo de viver, a fé, a coragem em Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, e a misericórdia é isso. Eu não mereço, Deus, eu não mereço, mas Deus faz. Quantos compreendem isso? Às vezes eu me sinto assim, às vezes eu olho e falo: meu Deus, eu perdi tanto tempo. Quando eu me converti, eu aceitei a Cristo, eu dizia: mas eu perdi tanto tempo, eu podia ter me convertido um pouco mais cedo, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito diferente. E aí Deus me diz: você errou, você falhou. Eu sou o Deus do perdão, e eu sou o Deus da misericórdia. A misericórdia é maior do que os nossos erros. E Deus vem e Ele começa a restituir. E Deus restitui, querido. Deus restitui o tempo com seus filhos, se você pedir isso para Ele. Deus restitui o tempo que você perdeu, que você não foi disciplinado, ou que você não trabalhou o que você deveria trabalhar, ou que você não estudou o que você deveria estudar, ou aquilo que você fala: meu Deus, eu perdi muito tempo nisso. Agora creia, recobre os sonhos, o ânimo da sua fé. Viva com uma fé inabalável, com uma fé que diz: enquanto não, só termina quando Deus fala que termina, que terminou. Só termina quando Deus fala que terminou. Aquilo que veio para me destruir, Deus vai usar para melhorar a minha vida. Aquilo que veio para roubar a minha vida, Deus é o Deus da restituição, no nome de Jesus Cristo. Eu quero que você fique em pé agora com essa fé, querido, no teu coração. Meu Deus, restituir-vos-ei os anos. É o único texto da Bíblia que eu vejo que Deus restitui o tempo. A maioria das pessoas diz assim: o tempo não tem como repor. O nosso Deus repõe o tempo. Amados, quando eu olho para frente, eu vejo tantos milagres. Se você continuar crendo, Edmilson, quando vai ser que vai acontecer isso? Deus não fala que vai ser em 7 dias, Deus não fala que vai ser em 24 horas, Deus não fala que vai ser em um mês. Deus só fala que vai acontecer no tempo dele, no tempo dele, da maneira dele. A nossa função é continuarmos crendo, é continuarmos vivendo os princípios dele, sendo fiéis, fazer o que é para fazermos hoje. Quando você faz tudo o que você devia fazer dentro das suas forças, entenda algo: tudo que você for fazer na vida precisa passar por 3 filtros. O primeiro,
faça conforme suas forças. Deus não pede para você fazer mais do que você pode. Deus não pede para você dar mais do que o que você tem. Faça conforme suas forças. Primeira coisa. Segundo, faça conforme você propôs no seu coração. Não faça porque os outros estão falando para você fazer. Não faça nada que você for fazer, não porque você tem. Não, faça conforme você propôs no seu coração. Faça conforme você propôs. E terceiro, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Edmilson, meu melhor é insuficiente. Se for o seu melhor, quando Deus colocar a mão, meu Deus. Eu conheci uma história de um garoto de 5 anos de idade. Ele tocava piano. E um dia o pai dele levou ele num concerto de pessoas famosíssimas. E quando ele levou esse garoto, o pai dele conhecia alguns integrantes daquela orquestra. E ele levou o garoto lá nos bastidores, quando as cortinas estavam fechadas e o auditório cheio. E aquele garoto subiu e começou a tocar o piano. E a plateia em silêncio, ouvindo tocar, imaginando que quem estava tocando era o pianista principal. E o garoto começou a tocar. Ele estava tão envolvido, tão mergulhado no mundo dele, que as cortinas se abriram. E todo mundo que pensava que era o pianista principal se admiraram que era uma criança de 5 anos tocando. Quando a criança olha e vê aquele povo todo, ele trava. E aí chega o maestro, coloca as mãos em cima das mãos dele e diz: continua tocando. Escute algo que eu vou dizer para você. Quando você sentir na vida, querido, que o teu melhor não dá mais, o maestro vai colocar as mãos nas suas mãos e vai dizer para você: continue, continue. E as mãos dele vai estar sobre as suas mãos. E aquilo que era insuficiente para você, aquilo que era o seu insuficiente, com a mão de Deus vai ser o mais do que o suficiente. Deus vai fazer transbordar isso. Feche os seus olhos. Onde você está? Talvez você está afundando. Talvez você já viu seus sonhos à deriva. Talvez você se sente a pior pessoa do mundo. Mas Deus te trouxe, te conectou hoje nesse culto, para dizer para você: eu vou restituir os anos que foram destruídos na sua vida, e eu farei o teu futuro, o teu presente ser tão brilhante, que você vai se esquecer da escuridão dos anos que foram consumidos. Eu vou restituir uma família para você, eu vou restituir filhos, eu vou restituir vida econômica, e te darei abundantemente mais do que você sozinho em toda a sua vida jamais conseguiria ter. Com toda a sua força e competência, comigo você vai conseguir. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero liberar a minha fé. Eu quero liberar hoje minha declaração de fé. Eu declaro que o Senhor está trabalhando na minha vida, restituindo os anos que foram destruídos na minha vida. Aquilo que eu pensava que era mais fácil e é mais difícil, o tempo passou, eu não alcancei, e hoje eu sinto prejuízo na minha vida. Mas eu creio que o Senhor é o Deus da restituição. O Senhor trará a abundância tão grande
que eu me esquecerei do tempo da escassez na minha vida. Unge-me agora. Eu te dou graças, eu te agradeço, porque milagres estão vindo em minha direção. Vamos adorar o Senhor agora. Abra suas mãos. Abra suas mãos onde você está. Sonhos que foram embora, sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Abra suas mãos e declare, De volta, profetize 7 vezes melhor. Sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Deixa Jesus te levantar, deixa Jesus restituir os sonhos, recobre o teu ânimo, creia que a misericórdia é maior do que os seus erros. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Escute algo que eu vou dizer para você. A restituição é um direito de todo cidadão do reino de Deus. Vou falar de novo para você entender. Restituição é um direito de todo cidadão do reino de Deus. Para você se tornar um cidadão do reino, você precisa receber a Cristo como teu Senhor e seu Salvador. Essa é a exigência, é o caminho que te dá a identidade de que você faz parte de um reino, o reino de Deus. E quando eu estou debaixo desse reino, eu estou debaixo de uma palavra de restituição. E eu quero te convidar você a tomar uma decisão hoje de entregar a sua vida para Jesus, orando junto comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu quero abrir o meu coração e entregar minha vida em tuas mãos, recebê-lo como Senhor da minha vida, porque eu quero fazer a sua vontade e não mais a minha. Quero seguir os teus planos, não mais os meus. Quero aprender de ti e receber a sua verdade. Eu quero te receber em minha vida como meu Salvador, meu libertador, o Deus da restituição, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, graças a Deus. Quero agradecer a vocês que são mais do que vencedores que estão aqui hoje. Glória a Deus pela vida de vocês, amados. Glória a Deus pela tua vida que está nos acompanhando pela internet. Deus o abençoe grandemente. Se você está conectado conosco pela primeira vez, tem um telefone em tela, um QR Code também pelo YouTube. Entre em contato conosco.
venha fazer parte da família Sara Nossa Terra, venha em um dos nossos cultos. Nós iremos receber você de uma forma muito aberta, que você seja muito bem-vindo, em nome de Jesus Cristo, amém? Tem alguém que está aqui pela primeira vez aqui na igreja hoje? Só faça um sinal. Você, seja bem-vindo, viu? Deus te abençoe no nome de Jesus. Mais alguém? No final do culto quero te entregar um livro de presente, tá? Seja bem-vindo, no nome de Jesus, Deus te abençoe. Levante suas mãos, querido. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito que está em nós, obrigado porque milagres estão vindo em nossa direção. Obrigado, Deus, papai, porque o Senhor é o Deus que restitui até o tempo, os anos que foram perdidos em nossas vidas. Tu és soberano, tu és, papai, eterno, tu estás acima de todos. Papai, nós te servimos e nós somos cidadãos do reino de Deus. Papai, declaro sobre o teu povo a restituição do tempo, dos recursos, da saúde. Aquilo que se levantou para destruir, o Senhor vai usar para nos fazer melhorar, em nome de Jesus, sair mais enriquecidos, mais sábios, mais fortes, mais unidos, uma família inabalável, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa e a sua família, em nome de Jesus Cristo, amém? E graças a Deus. Beijo no teu coração, Deus os abençoe. Obrigado, queridos, pela presença, mais uma vez. Deus os abençoe no nome de Jesus.